No vídeo de hoje eu quero falar sobre o colapso do real. Quando que o real brasileiro vai colapsar? Então, antes de entrar na análise de cenários aqui que a gente fez junto com o auxílio de uma inteligência artificial do ChatGPT, vamos falar um pouco sobre o colapso das moedas fiduciárias de uma maneira geral, do famoso papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos. Então, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. E algumas pessoas então estão vendo o Bitcoin como uma alternativa a esse sistema fiduciário falido ou o ouro como alternativa a esse sistema fiduciário falido. Inclusive, as moedas fiduciárias da forma que a gente conhece hoje, elas existem desde pelo menos 1971, porque uma coisa muito importante mudou em 1971, que é o lastro aí, a paridade do dólar com o ouro. Então, na época, 1971, o presidente dos Estados Unidos, na época, o Richard Nixon, revogou a paridade do dólar com o ouro com o final do acordo de Bretton Woods. E desde então a gente viu vários problemas, dentre eles a remuneração parou de subir junto com a produtividade, a quantidade de dólares em circulação começou a crescer, a dívida americana começou a crescer, vários outros problemas, inclusive de cunho social. Então, basicamente, quanto mais políticos e burocratas têm o poder sobre a moeda, pior é para a população que acaba pagando a conta via inflação, via efeito Cantillon. E os amigos do rei, as pessoas mais próximas aí da impressora, digamos assim, entre aspas, né, acabam se beneficiando via juros subsidiados e via essa cadeia aí de fluxo do dinheiro que foi descrito então por Richard Cantillon e que cunhou esse termo, efeito Cantillon, ou seja, as pessoas mais próximas aí da expansão da base monetária, do aumento da quantidade de dinheiro, se beneficiam do processo e a população paga a conta. E a pergunta é, quando que o papelzinho colorido tupiniquim, no caso o papelzinho colorido brasileiro, vai de fato colapsar? E vamos falar sobre isso então, mas antes eu gostaria de lembrar vocês que temos uma parceria com a Bipa. E vocês podem usar o código SATOSHI para adquirir aí seus satoshis, suas frações de Bitcoin, aí, que é uma corretora então a Bipa, e você pode com o meu código ganhar até R$ 100 em Bitcoin. É uma corretora muito fácil de usar, muito simples, muito prático, vocês podem comprar e vender com Pix, tem cartão com cashback, enfim, várias soluções aí, tem soluções na Lightning Network. E se você quiser saber mais, então, na descrição tem todos os links e informações. Então vamos finalmente aqui para a análise de cenários feito com o ChatGPT. E a gente tem um cenário bastante turbulento no Brasil. Talvez a gente esteja em um ponto de inflexão, onde a gente pode seguir de forma cada vez mais rápida e abrupta para o abismo, seguindo aí um rumo parecido com o que aconteceu em Cuba, na Venezuela, ou seja, a destruição total do país, para a infelicidade aí da população de uma maneira geral, e para a felicidade da oligarquia que manda no país. E a gente tem um outro cenário, que é o cenário da restauração do Brasil, porque com a informação descentralizada, com o Bitcoin, a dominação da população está ficando cada vez mais difícil. Então temos hoje em dia pessoas que estão colocando o seu ponto de vista de forma descentralizada, temos debates acontecendo, e é claro que quem detém o poder atualmente, quem detém aí o monopólio da mídia, quem influencia na mídia tradicional, na velha mídia, não está gostando nada disso. Então, não à toa, uma das maiores batalhas aí, talvez, do nosso tempo de vida seja a batalha pela liberdade de expressão, certo? Porque a informação descentralizada mudou a política, mudou a sociedade, certo? E as pessoas que detêm o poder hoje em dia certamente não vão gostar disso, certo? Não vão gostar da possibilidade do poder trocar de mãos. Mas enfim, vamos voltar então para a questão do real brasileiro nesse momento tão crítico da história do país. O que pode acontecer, quais são os cenários, e vamos elaborar então 3 cenários que foram feitos aqui com o auxílio do ChatGPT. E o cenário número 1 aqui seria talvez mais crítico de colapso rápido, então entre 2026 e 2028. O que poderia provocar esse cenário, certo? E aqui a gente quer saber quando que o real brasileiro pode colapsar. E o que seria colapsar? Basicamente, default de dívida, hiperinflação. Como aconteceu aqui, tipo, em vários países da América Latina, certo? Então temos o exemplo, por exemplo, da Venezuela, e quando a gente fala de crise da dívida, isso não acontece só em países falidos, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos temos mais de 37 trilhões de dólares de dívida e crescendo, então é um problema que atinge inclusive os países envolvidos. Mas voltando então para o cenário número 1, de
colapso rápido, o que poderia provocar? Basicamente um governo altamente populista, certo? E aqui ele coloca de esquerda ou direita, gastando de forma desenfreada. Quebra do teto de gastos ou abandono da âncora fiscal, expansão acelerada da base monetária para financiar o Estado, crise política e institucional severa, ruptura democrática ou censura generalizada e fuga de capitais, desvalorização do real e perda de confiança. Eu estou lendo aqui em tempo real com vocês o prognóstico do ChatGPT aqui, que certamente deve ter algum viés das nossas conversas anteriores. Isso aqui é um ponto interessante de lembrar, porque geralmente quando a gente fala em aumento do Estado, Estado cada vez maior e a população pagando cada vez mais impostos, então políticos e burocratas mandando cada vez mais na nossa vida, a gente, cara, lembra de políticas de esquerda, certo? Mas tem vários políticos que se dizem de direita e que tomam as mesmas decisões. Então é importante cuidar aí para não cair em estratégias políticas. Às vezes eles colocam dois partidos para brigar, mas no final das contas a gente vai se ferrar de qualquer forma. Então isso de fato acontece. Bom, seguindo aqui. Então, neste cenário de colapso rápido, de basicamente aumento de gastos, aumento de impostos e redução na liberdade de expressão, que é muito parecido com o que a gente vem observando aí, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, a gente vê esse cenário onde o real perde rapidamente o valor frente ao dólar, a inflação explode e o país entra em recessão, controle de preços começam a ser discutidos, e quando a gente tem controle de preços, a gente começa a falar também de escassez de serviços e produtos. E o resultado aqui seria hiperinflação moderada, entre 30% a 100% ao ano, economia informal explodindo e cidadãos fugindo para ativos duros como dólar, imóveis ou Bitcoin. Estimativa até o final da década. Interessante. Faz um tempo eu peguei um Uber com um refugiado da Venezuela e a situação que ele descreveu lá foi bastante trágica, então ele, os amigos dele e os parentes mais jovens tiveram que fugir do país para conseguir sobreviver minimamente, e eles mandavam dinheiro para as pessoas mais velhas, mais idosas, ou que por algum motivo não conseguiram fugir do país, para que elas conseguissem sobreviver ali, comprar o básico para subsistência. Então é realmente um cenário que já aconteceu aqui com nossos vizinhos e que não é impossível. Bom, vamos falar sobre o cenário número 2 de erosão lenta. Então, envolvendo 2025 a 2035, que é o cenário mais provável aqui na visão do ChatGPT, dessa análise de cenários feita aqui, e que já está em curso, então, segundo também essa análise. Vamos ver se a gente concorda. Então, o real perde cerca de 50% a 80% do seu poder de compra a cada 10 anos, a inflação oficial é manipulada, mas alimentos, energia e serviços básicos disparam. Então, também, a gente já falou, a definição clássica de inflação, dicas de passagem, é a expansão da base monetária, certo? E uma das consequências é a perda de poder de compra da moeda. E o conceito de inflação foi sendo deturpado ao longo do tempo para que as pessoas falassem que inflação é o aumento de preços aí de forma considerável em vários produtos ao mesmo tempo na economia. Bom, seguindo aqui. O investidor brasileiro continua sem alternativas, a renda fixa mal acompanha a inflação real. É a famosa perda fixa aí, certo? E que quando a gente considera a inflação real como expansão da base monetária, de fato. O país mantém as aparências, eleições, instituições e imprensa, mas por trás a moeda é sabotada, a moeda, a política, a economia. O M2, a base monetária ampla, cresce em ritmo acelerado, o Estado continua se expandindo e os jovens fogem da CLT e do real, preferem ganhar em dólar, investir em Bitcoin e empreender online. O resultado, o real continua existindo, mas se torna irrelevante como reserva de valor. E a estimativa é um colapso funcional até 2035, mesmo que continue circulando. Então, de fato, não é uma estimativa tão absurda que até 2035 o colapso do real. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês nos comentários também. Vamos dar uma olhada aqui no cenário número 3, que é um colapso geopolítico e monetário global, então envolvendo crise da dívida soberana de Estados Unidos, Europa e Japão, que já tem uma dívida altíssima. Um colapso coordenado de várias moedas fiduciárias, nova ordem monetária multipolar envolvendo BRICS, China, Oriente Médio, Estados Unidos, migração parcial total para um novo sistema baseado em ativos escassos, como ouro, Bitcoin ou stablecoins lastreadas. Lastreadas em ouro e Bitcoin, eu imagino, né? Porque se forem lastreadas em moeda fiduciária, também não muda muita coisa. Bom, nesse cenário,
o real pode ser absorvido, substituído ou redenominado por uma nova moeda estatal, CBDCs, ou simplesmente abandonado. E lembrando aqui, CBDC ela não resolve o problema da moeda fiduciária, que é a manipulação do dinheiro, inflação, expansão da base monetária, emissão de dívida. Bem pelo contrário, ela aumenta esse problema porque dá mais poder para políticos e burocratas sobre o dinheiro. Então, assim como o fim da paridade dólar-ouro, por exemplo, piorou a situação do dinheiro nos Estados Unidos e causou vários problemas, quanto mais poder a gente dá para políticos e burocratas, incluindo o poder financeiro, monetário, pior é para a população. Bom, então, beleza, esse cenário aqui de colapso geopolítico monetário global, a estimativa então possível a partir de 2030, dependendo do ritmo da crise global. Interessante que o próprio ChatGPT aqui, mesmo em um cenário de restauração, não pensou em nenhum cenário onde o real volta a se valorizar e ganha poder de compra, porque na verdade as moedas fiduciárias, quase que por definição, quase que como uma feature das moedas fiduciárias, digamos assim, elas incentivam a inflação, ou seja, a manipulação por parte de políticos e burocratas, porque numa teoria dos jogos eles se beneficiam imprimindo dinheiro, isso causa aí a perda de poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, a emissão de dívida também é incentivada no sistema fiduciário, então basicamente o sistema fiduciário está condenado. Eu realmente também não consigo pensar em nenhum cenário onde o sistema fiduciário se reinventa e passa a funcionar, certo? Quando a gente diz funcionar, a gente diz não perder o poder de compra, não roubar as pessoas silenciosamente com inflação e criando dívidas aí insustentáveis. Então eu não imagino um cenário onde isso aconteça pensando no longo prazo. Vamos dar uma olhada aqui na conclusão. Então o colapso já começou. A pergunta não é se, mas quando o real deixará de ser uma moeda funcional para preservar valor. E a resposta depende de como você define colapso. Então, considerando aqui os tipos de colapso, perda funcional, o real não protege seu poder de compra já em andamento desde 1994, desde a criação do real, essa foi boa aqui. Erosão total do valor do real, potencialmente até 2035, hiperinflação e ruptura total possível entre 2026 e 2028, substituição geopolítica após 2030. Então, interessante falando no cenário aqui de ouro, Bitcoin, lembrando, nada disso é uma dica de investimento, mas de fato os investidores estão vendo o ouro e o Bitcoin como potenciais substitutos para o sistema fiduciário falido de hoje. Não à toa esses ativos estão na máxima histórica. Então vamos ver se tem mais alguma observação aqui. Não. É isso mesmo. Então eu quero saber a opinião de vocês. Se eu tivesse que dar um chute, lembrando que a minha opinião, o meu chute aqui não quer dizer muita coisa, a gente não tem bola de cristal, mas eu daria um chute aí pro real talvez colapsar até 2035, será? Será que é muito distante da realidade pensar que até 2035 provavelmente não teremos mais o real, papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos que já perdeu mais de 85% do seu poder de compra, é uma questão de tempo até perder 100% do seu poder de compra, enfim. Veremos isso no futuro e eu manterei vocês informados aí falando sobre Bitcoin, mercado financeiro, economia, investimentos e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal. Cliquem também no hype e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até hoje ou amanhã, no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.